Como o relacionamento com equipes pode potencializar os resultados no seu negócio? Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? E a gente vai falar a partir de uma experiência, de uma história de vida, de uma história profissional também, de um jovem empresário de São Paulo. Está aqui comigo, Jefferson Gin. Jefferson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado também pela disponibilizar do seu tempo e abrir aí a sua história para a gente conhecer, e a partir da sua história eu sei que instiga muita gente também, muitos outros empresários. Eu queria conhecer um pouco mais da sua história, sua trajetória e da empresa que você está à frente hoje também. Me conte um pouco mais. Tá, eu cheguei no Brasil com 14 para 15 anos de idade, cheguei no Brasil sem falar em português. Estudei aqui, fiz faculdade, fiz economia e meus pais já trabalham com importação, então aproveitando essa vantagem, então queria criar uma marca com um produto que nossa família já conhece, que é bijuteria semi-joia. E com isso eu comecei em 2016, inaugurar nossa primeira loja no Shopping Paulista. E depois disso a gente foi estruturando os processos, criando as estruturas, e a gente começou a franquear em acho que 2021, final de 2021. Então hoje a gente temos o total loja própria franquia, somos 15 unidades e trabalhamos com bijuteria, semi-joia, acessórios de moda em geral. E aí, me conte um pouco mais. Foi seu pai que veio para cá antes, né, na década de 90, é isso? E aí ele trabalhava com o quê? Como é que foi essa imigração? Meu pai, ele, assim, naquele momento a China ainda era mais pobre do que hoje, então a gente não tinha tanta oportunidade. Então ele decidiu vir para o Brasil para buscar mais oportunidade para melhorar a condição da família. Então ele chegou aqui, ele já trabalhou de várias coisas ali. Como ele teve uma formação de eletricista também trabalhou como eletricista no Brasil, depois trabalhou na feirinha como comércio, depois ele viu que tem uma oportunidade em ter junto capital e começou a trazer os produtos importados. E aí foi aí nessa região conhecida de São Paulo, região da 25 e do Brás, que ele foi se estabelecendo. Ele começou lá no Bom Retiro como eletricista, depois foi para Brás, trabalhou na feira de madrugada também, e depois eu abri a própria loja atacarejo assim, na 25 de março. Uhum. E você no primeiro momento ficou na China, né? Você veio depois, com 14 anos de idade, é isso? Sim, meu pai veio para o Brasil em 97, eu cheguei em 2004 só. Uhum. Rapaz, imagina o desafio que tenha sido, né? Uma questão cultural, toda uma mudança de idiomas, e você foi trilhando o mesmo caminho do pai, e depois fez faculdade. Você fez economia, né? Fiz economia. Mas sempre envolvido com empreendedorismo, é? Finanças corporativas, empreendedorismo, empresa familiar, foi a optativa que eu escolhi. E aí você é casado hoje, a sua esposa também é chinesa, que veio também na adolescência para o Brasil. Como é que vocês se encontraram? Quer dizer, é uma história parecida com de muitos orientais que vieram para cá, né? Mas aí depois vocês se conheceram na faculdade, como é que foi isso? Onde é que vocês, ou no ensino médio, como foi? A gente se conheceu no ensino médio, né? A gente fazia objetivo. Como é a comunidade chinesa, então não é tão grande, então a gente estudou junto, depois a gente namorou e casou. Então, vocês hoje trabalham juntos, tem uma mesma empresa e vocês dois que tocam, é isso? Sim, a gente toca a mesma empresa, sim. E como é que foi esse desafio? Me conte aí de abrir negócios no Brasil, numa terra que já era mais conhecida para vocês, né? Você veio adolescente, seu pai já tinha feito à frente. Mas quais foram os grandes desafios para vocês no começo aí? Eu lembro que eu lia um material sobre você e você era muito observador, né? Você foi vendo umas demandas que precisavam no mercado. Como é que foi? Como é que aconteceu esse começo? Assim, essa parte é a parte de negócio, de oportunidade de negócio. Então, eu tinha percebido que no shopping center tinha poucas lojas de acessórios de moda com personalidade, era muito do dia a dia, metal, dourado, prata. E
também não sabia se isso vai ter demanda ou não, mas pensei que talvez se ele traz algum produto com mais personalidade, podia ter mercado. Então, isso foi o pensamento, mas isso é só uma parte do negócio, né? Tem outra parte, toda a parte burocrática, contrato, a negociação, tudo isso é imposto, funcionário, e, tipo, tem alguns desafios a mais, né, aqui no Brasil. Ah, é? Burocracia, você diz? Burocracia aqui é assim, na verdade é para regular o mercado, mas às vezes meio que com tanta regra ninguém entende bem o que é, né? Não, interessante. É essa questão técnica para todos aí, mas é muito interessante trazer a partir da sua vivência, né? Você, como diz, era observador e buscou um diferencial, passando ou olhando por lojas. A sua esposa, eu li também isso, que ela frequentava muitos shoppings e também observando. Mas é a partir dessa percepção, o que você ofereceu de diferencial para o seu negócio, para que, além de superar a burocracia, toda a questão inicial, mas que fosse um diferencial dentro de tanta oferta também que a gente tinha no mercado de produtos importados, inclusive da China? Primeiro, no shopping center, a gente não, assim, por cada ramo tem uma característica, né? O ramo de acessórios de moda, bijuterias, semijoias ou lenços, acessórios, a gente tem poucas marcas que realmente tem que realmente tem uma representação nacional. Primeiro, além de Morana, quase não temos nada. Temos Morana, temos a Romanel, e as duas marcas são muito tradicionais em parte de design, são muito conservadores, são metais, são uma coisa que meio que é um ponto de luz que qualquer um pode usar, só que não representa personalidade. E o que eu pensei aqui é, se a gente trazer, porque assim, eu acredito que a mulher quer mais opções, quer mais diferenciações no produto, não só usar uma coisa que todo mundo usa. Então foi isso uma visão que eu teve. Então comecei a trazer. Então o que representa muito a Lei Bridger são as cores e a novidade semanal. A gente busca toda semana lançar algum modelo diferente que pode atender a uma mulher para momentos diferentes das mulheres, e com uma variedade que realmente consegue compor todo o look. A gente trabalha brinco, colar, pulseira, lenço, tiara, todo acessório, até o cinto. Então, só menos roupa e calçada a gente não trabalha, e o resto a gente tem tudo para poder combinar o look das mulheres. Então, mas aí como você colocou essa sua percepção em prática, você fez um estudo sobre preferências da mulher brasileira, por exemplo, que é diferente da chinesa, eu imagino. Como é que se deu aí a introdução desse produto diferenciado no mercado? Você foi testando? Como é que foi nesse sentido, pergunto? Sim, eu procurei a consultoria para me ajudar também, né? Porque mesmo meus pais já trabalhando com o produto, mas a gente só trabalhando parte de importação. Então, a gente não entende como vai funcionar o varejo. Não quer dizer eu consigo importar esse produto, quer dizer eu consigo ter uma loja só voltada para esse público. Então, procurei uma consultoria para me ajudar, que tem mais experiência no varejo. E também tem certo risco, né? Porque a gente pode fazer várias pesquisas, mas ninguém sabe o que vai acontecer de verdade. Então, a gente pesquisou, a gente realmente confirmou que realmente não tem essa oferta. E a gente tem essa crença de que isso vai ter demanda. Então é diferente. Então e a gente testou a primeira loja no Shopping Paulista e deu sucesso, né? E realmente vendeu muito bem. E com isso a gente começou expandindo. Então a gente inaugurou uma loja e depois a gente começou a trabalhar a parte de estruturação. E então não foi um crescimento muito rápido. A gente demorou bastante tempo para poder franquear também. E teve muitos perrengues aí nesse meio do caminho. Se teve algo que fez errado e não vamos fazer mais, foi o aprendizado desse começo. Sim, porque o mercado de bijuterias ele tem uma questão que é o estoque, que é muito difícil de lidar. Eu já ouvi histórias de que tem gente que começou com estoque de tipo 100 mil e na hora de fechar já virou 1 milhão, porque com tanta variedade é difícil gerenciar. Então isso também foi um desafio que a gente sempre esforçou para poder superar, e acredito hoje a gente tem um processo de gestão de produto, mix de produto muito eficiente também. E tem vários perrengues também, tipo testando alguns modelos diferentes,
ou assim, tipo, encontrar uma gerente legal, encontrar um supervisor, tudo isso foi questão de anos para realmente entender como avaliar qual tipo de perfil combina com a nossa empresa. Às vezes a pessoa tem experiência, tem um resultado muito legal teve resultado muito bem em outra empresa, não quer dizer que vai ter resultado legal aqui. Vocês têm uma preocupação grande, um trabalho forte em gestão mesmo, né? Planejamento e gestão. Como é que é? Hoje você tem 14 lojas no Brasil, é isso? Total são 15 unidades. 15 unidades no Brasil e tem 2 marcas? Oi? E vocês têm 2 marcas, são 2 marcas que vocês têm? Não, essa aqui é outro produto que a gente está testando, mas o que é o principal é a Lebriju. Tá, Lebriju. E aí vocês franquearam, abriram para franquias? Sim, a gente abriu para franquia, sim. Que é um outro processo, né, que envolve uma outra gestão também. Você é o CEO da empresa hoje e a sua esposa está junto com você. Como é que é a divisão das funções, da atuação de vocês? Eu cuido de tudo e ela cuida de produto. Você cuida de produto também, então? Vocês cuidam de um pouco da... E o fornecedor maior de vocês é a China? É a China, sim. Ainda é. Porque o China, ele tem toda a informação, então, como a China produz para o mundo, então lá tem maior variedade para a gente poder escolher e ainda tem um custo-benefício melhor. A gente tem uma parte nacional também, uns 10%, que é fornecimento nacional. Mas a nacionalidade de vocês favorece muito nesse relacionamento aí, não? Tem a questão não só do idioma, conhecimento, enfim, é um fator favorável, não? Facilita um pouco para quem quer começar, mas depois, se já tem uma estrutura pronta, na verdade, não é porque eu falo chinês que eu prefiro importar da China. Eu preciso analisar realmente custo-benefício, prazo, porque a China tem tudo, custo-benefício, tudo isso, mas eu preciso... se eu quiser importar alguma coisa, eu preciso trabalhar com pelo menos 120 dias de antecedência, então isso também é um desafio. Não, é bom. Desafio é diário, né? Diário. Pode ser diferente, mas todo dia tem. Jefferson, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha. Quero conversar um pouco mais com você no próximo bloco sobre o que a gente se propôs lá no início, né? Que é relacionamento de equipes, o quanto isso pode potencializar os negócios, porque é um ativo forte hoje, né? Você trouxe o diferencial para concorrer aí, talvez até com os chineses que estavam aqui, mas hoje você também tem essa visão da importância, né, do ativo pessoa, né, de recrutamento, de equipe engajada. Mas esse é assunto para o próximo bloco, tá bom? Convido você aí de casa para ficar com a gente aqui também para essa conversa interessante no Rumo Certo. A gente volta já já. Rumo Certo de volta e hoje a gente está conhecendo uma história de vida, uma história profissional também de um jovem empresário lá de São Paulo que nasceu na China e, como muitos, né, teve todo o processo de imigração e se estabilizou, se instalou no Brasil junto com a família e hoje uma referência também. Aqui comigo Jefferson Jin. Jefferson, a gente contou bastante da sua história aí no início, que é interessante, que é instigante, né? Falou dos ativos importantes nesse seu processo de construção da marca e de expansão também da sua empresa junto com a sua esposa. Mas agora é um ativo importante que a gente também tem discutido muito isso aqui no canal Empreender, é o ativo humano, né? Relacionamentos, são equipes, né? Como nessa sua experiência você viu a importância e como trabalhou isso, a valorização de equipes para que isso também trouxesse resultado. Como é que foi esse processo de identificação e de valorização da equipe que trabalha com você? Assim, tipo, a gente desde o começo sempre tentou realmente passar para a nossa equipe que a gente valoriza eles e a gente tem toda uma carreira, tem tudo isso que a gente planeja, esforço para crescer junto. O primeiro desafio já foi realmente fazer eles acreditarem nisso.
mesmo com o trabalho, mesmo com o trabalho que a gente faz, nem sempre eles acreditam que a empresa vai fazer isso, porque no varejo às vezes é muito uma carreira mais curta, eles ficam pulando de emprego. Então eu trabalho um mês aqui, no final de ano, aí depois quem me paga mais eu vou para outra empresa, outra marca, realmente tem um pouco esse conceito de crescer junto. Aí, só que a gente não desistiu, né? A gente continuou trabalhando e então vai saindo as pessoas, quem fica aí vai crescer junto com a gente. E teve um momento que a gente teve 4 gerentes que foram treinados por gente que entraram como vendedor. E hoje nossa compradora de produto é que entrou como vendedora, depois virou VR da loja, depois virou gerente e hoje ela também cuida do produto junto com a gente. Uhum. E quanto é importante isso, Jefferson, manter essa lealdade, eu diria, não essa rotatividade tão grande, quanto isso dá resultado para você também, né? Você está preocupado aí, você fala com treinamento, você capacitou o pessoal, quer trazer para junto, engajar, né? Qual é o resultado disso? Por que isso é bom? Primeiro é assim, ninguém entra pronto, né? Tipo, mesmo as pessoas podem ser o mesmo cargo, pode ter exercido o mesmo cargo em tua empresa, mas o processo são diferentes, o conceito da marca é diferente, muita coisa que é diferente. E tem gente que chegou lá e fazendo as mesmas coisas e não teve esse preparo de parte de teórico, parte para entender, se eu vou para outra empresa onde eu preciso, vou analisar, observar e eu vou ajustar esse detalhe e vai funcionar. Então, muitas pessoas trabalham de uma forma na empresa e funciona, vai para outra empresa e continua trabalhando exatamente da mesma forma. Então, cabe à empresa fazer o trabalho de virar chave, fazer esses ajustes. E isso aqui nem sempre a gente consegue com pessoas de fora. Alguns cargos são mais padronizados no mercado, então dá certo. Tem outros cargos que são mais difíceis. Tipo, tem alguma coisa que tem a ver mais com a marca, com marketing, com produto ou com treinamento são mais difíceis. E quando é um atendimento, tudo bem. Com o treinamento padrão, a gente consegue formar a pessoa, mas mesmo assim demanda um tempo. Então, tudo isso é um investimento de trazer uma pessoa de fora. E quando alguém cresce dentro, primeiro, ele já entende onde ela está, ela já entende todo, realmente, proposta de valor da marca. Então, nesse caso, tem menos chance de cometer grandes erros. Então, e a gente precisa preparar a parte técnica, né? Às vezes a parte técnica é mais fácil de preparar. Uhum. Pois é, a parte técnica talvez seja mais fácil mesmo, né? Até no recrutamento, né? Basta um currículo que talvez facilite, mas não é só isso, né? Hoje em dia. Mas qual é o atrativo que você tem usado, ou que se deve usar, que as empresas usam, e no varejo que você tem percebido também, que fideliza mais o colaborador, que faz mais com que ele sinta a participação, o engajamento da marca? O que você tem percebido, sim, que os colaboradores valorizam mais e que isso tem resultado para o empresário? Acho que uma das coisas básicas e importantes é manter um ambiente saudável, né? Tipo, claro, isso não é uma coisa meio complexa, assim. Primeiro, ninguém pode trabalhar com medo, né? Tipo, pressão sempre vai ter, mas tem que saber pressionar para chegar no resultado, não de uma forma como fosse uma ameaça, um ataque, tudo isso a gente evita bastante. A gente tenta conversar bastante para entender, dar espaço para o outro lado conversar, falar. Claro, isso pode ser um pouco ineficiente, parece ineficiente, mas acho que no médio e longo prazo a gente consegue construir um ambiente melhor, construir um trabalho melhor. E também, tipo, acho que o trabalho também, como faz parte da vida, tem que ser um pouco... o trabalho em si, ele já desgasta, mas se ele precisa trazer algo mais, então a gente também investe em treinamento, realmente mostra a importância, porque não adianta você só treinar se o outro lado não entende o porquê precisa treinar. Então a gente gasta muito tempo explicando por que precisa fazer cada coisa. E com isso, a gente cria um propósito, cria um significado para o trabalho. Então, o trabalho, ele cansa, mas ao mesmo tempo ele traz uma realização para o funcionário. E isso acho que foi o que a gente conseguiu propor e gerou um resultado até hoje. Você tem muitos colaboradores hoje? Direto e indiretamente, uns cento e pouco, certo? Mas isso, tipo, porque tem do franquia, tem da loja própria, tem de back-office, tem de todas as áreas.
E o mercado está escasso para encontrar profissionais qualificados ou dispostos a se qualificarem? Como é que é esse mercado? Tá um pouco difícil depois da pandemia, né? Porque durante a pandemia muita gente ficou em casa, né? Então, é para eles voltarem a trabalhar, a gente tá sofrendo um pouco, porque né, não é que não concordo com o office, mas tem gente meio que coloca isso como a primeira filtro. Se você não tiver a opção de home office, aí não quero. Sendo que nem toda empresa está preparada para isso e nem todo cargo consegue trabalhar à distância, né? Então, isso também foi algo que atrapalhou um pouco. E também, tipo, muita gente já ficou 2 anos parado, está acostumado com uma vida parada, assim. Então, também voltar a trabalhar, tipo, exigir um pouco, recomeçar essa vida profissional também dificulta um pouco o nosso trabalho. E no varejo, assim, o relacionamento é tudo, né? Se dizia muito que a pessoa nasce com o dom de vendas, que é bom vendedor, mas o bom vendedor hoje é o de bom relacionamento, né? E por isso, talvez, tão importante aí o treinamento, né? Porque você tem trazido mais para o treinamento, é isso? É relacionamento com as pessoas? É contato com o cliente? Que ativo é mais importante quando a gente fala da importância também de uma equipe bem engajada aí? É saber conversar, mais do que, né, vender um produto passa por um processo enorme, né, Jefferson? Sim. O que a gente, assim, alguns pontos que a gente trabalha bastante é entender a necessidade do cliente, ter essa comunicação com o cliente, essa troca, e a gente tenta não cobrar só pelo número. Isso é um trabalho meio delicado, não é tão fácil fazer. Porque se você cobra a venda, meio que você pressiona a vendedora pela venda, a vendedora só vai pensar em venda e não vai pensar em relacionamento. O que a gente preza é o processo de atendimento e dar liberdade para a vendedora ter criatividade de fazer as coisas, ao mesmo tempo deixar claro qual é o propósito da marca. E passar essa visão para o cliente é que uma compra não é forçada. Se o cliente gostar e levar para ela, é ganho para os dois lados. Porque se ela não gostasse, não teria essa troca. Quando tem troca, tem ganho nos dois lados. Então, mais ou menos essa é a visão que a gente passa para a vendedora. Não é tão simples assim, mas ele é o que a gente faz. E tem sido eficiente, eu imagino, né? Porque é a partir da demanda do consumidor e aí fideliza também, né? A fidelização é importante, mesmo que não venda, mas também isso se propaga, né? É muito interessante essa visão que a gente está tendo de cada vez atender mais a necessidade do consumidor, que já é a essência do empreendedorismo, né? De lá para cá, a gente sempre diz isso aqui no Rumo Certo, mas sempre também isso a gente fala de tendência, mas é para o dia a dia, né? É preciso ver a partir de lá e a gente trazer isso aqui para dentro da corporação, para dentro da empresa, né? Vocês estão hoje mais em grandes shoppings, é isso? Nos shoppings as lojas estão em um nível, né, não tão popular, né? Como é que é hoje o perfil dos consumidores de vocês? O nosso, a gente está em todas as lojas nossas, está em grandes shoppings, tem de shopping mais estilizado ou shopping mais, comum também. Porque a gente escolheu o shopping, porque a gente precisa de um fluxo garantido, porque talvez seja um pouco de falta de confiança, mas a gente acha que a gente é um acessório, então a gente precisa de completar alguma marca de moda para cliente. E sendo uma loja de acessório em si, dificilmente a gente consegue atrair clientes só para a gente. Então, por isso, a gente sempre escolheu os shoppings para poder aproveitar os fluxos que já está lá, que já está comprando uma roupa e quer escolher um acessório para completar o look. Então, isso foi a nossa visão. Por isso, a gente está indo nos shoppings. Não, é interessante. Mas a gente falou aqui de várias posturas, tendências, né? De gestão e principalmente de relacionamento que valem para qualquer segmento e em qualquer local também, né? É claro, está tendo a sua história como referência, que também seu pai começou lá na região do Bom Retiro, do Brás, começou pequeno e hoje vocês estão onde estão, né? E todo mundo que começa pequeno
quer crescer mesmo. Então, é a partir da sua história, a partir do seu conhecimento, que a gente acaba instigando e lembrando que as tendências que são para são para todos os segmentos, para todos os tamanhos, também os perfis, né? Jefferson, foi um prazer conversar com você, muitíssimo obrigado aí por contar da sua história, abrir para a gente aqui da sua história e dando essas dicas também, principalmente de relacionamento, né? Enquanto isso pode potencializar resultados de vendas, a gente instiga outros produtores, outros empreendedores, quer dizer, empresários, a também seguirem nessa mesma linha, porque o resultado é certo, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, Jefferson. Foi um prazer meu também. Prazer todo nosso. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Rumo Certo também. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.